acordes. Isso aqui é bem bacana. Na verdade é o seguinte, eu já vou conceituar as possibilidades de acordes e depois a gente vai continuar falando sobre isso. Nós vamos por partes resolvendo eles. Nós vamos começar entendendo qual é o conceito de acorde. Deixa eu abrir o teclado aqui. Olha só, tá funcionando. Gente, podemos considerar acordes como um conjunto de notas tocadas simultaneamente ou de maneira arpejada. O que é tocar simultâneo? Arpejo. É isso, ok? Os acordes podem ser clusters. O que é acorde? O que é cluster? Cluster é um acorde que é uma sobreposição de segundas. Então, ó. Olha só. Isso é um cluster. Tudo sobreposição de segunda, né? Pode ser sobreposição de segundas maiores ou segundas menores, olha só. Isso é um cluster. Acordes triádicos. Acordes triádicos são sobreposições de terças. O sistema tonal que nós vamos estudar nessa primeira etapa, no primeiro módulo, enfim, a gente vai tratar dele com estruturas triádicas. O que são isso? Por exemplo, tem a nota Dó. Acorde triádico vai ser uma terça acima, depois mais uma terça, mais uma terça, uma terça. É isso aqui. Então, uma terça. Isso aqui. Sempre sobreposições de terças. Acordes quartais são sobreposições de quartas. Eu quero lembrar que em todos os contextos de acordes existem as suas exceções. Nós estamos falando de, por exemplo, quando falando de harmonia quartal, nós estamos falando de utilização de quartas sobrepostas. Mas em alguns momentos você pode usar, em vez de quartas, usar terças. Olha só, isso aqui eu estou pensando na opção quartal. Ó. Só que eu usei quarta e agora estou usando terça. Né? E agora já sigo fazendo quartas de novo. Ok? Quando a gente está falando em sobreposições de terças, não significa que em algum momento você não vai ter um intervalo de quarta. Não significa que você não vai ter um intervalo de segunda. Quando eu estou falando de harmonia quartal, não significa que eu vou sempre usar harmonias com intervalos de quartas sobrepostas. Nós estamos falando de predominância, ok? Vamos lá. O sistema tonal, objetivo principal desse nosso material, utiliza predominantemente sobreposição de terças. Então nós vamos falar de tríades e tétrades. O que são tríades? Acordes de 3 sons. E o que são tétrades? Acordes de 4 sons. Ok? Vamos começar pelas tríades. Nós temos algumas estruturas que são fundamentais para que a gente compreenda isso. Tríades maiores, acordes maiores, são formados pela seguinte fórmula. Fundamental, terça maior e quinta. Ou seja, 1, 3 e 5 da escala de origem. Estou tentando fazer aqui, não sei se eu faço a tríade ou se eu faço o 5. Ó, 1, 3 e 5 da escala de origem. Vamos dar um zoom aqui no teclado, no piano. Ok. 1, 3, 5. Acorde menor é 1, bemol 3 e 5. Acorde diminuto 1, bemol 3 e bemol 5. Olha só o diminuto. Acorde aumentado 1, 3, sustenido 5. Quando eu estou falando em bemol 3, sustenido 5, eu não estou necessariamente dizendo que tu vai ter que fazer o quinto grau virar, por exemplo, se o quinto grau é Lá, vai ser Lá sustenido. Em alguns casos não é assim que acontece. O que eu estou querendo te dizer é que você deve pegar sempre como referência a escala de origem do acorde que você quer montar, a escala da fundamental. Por isso que no início desse papo, por isso que no workshop eu falo tanto nessa história, resolve escala, fica rápido no pensamento de escalas, porque é isso que você precisa na hora de formulação de acordes, enfim, pensar tudo que nós vamos vir para frente, pensar os voicings, as inversões, coisas que a gente já vai ver na próxima aula, as próximas aulas, não sei se na próxima ou na terceira. Olha só, então, se eu estou falando de montar o acorde de Dó maior, eu preciso das notas Dó, que é a fundamental, Mi, que é a terça, tudo pensando na escala de origem, e Sol, que é a quinta. Então, fundamental, terça e quinta justa. Fundamental, terça maior, quinta justa. Se eu quiser
um Dó menor, o que eu tenho que fazer? Pegar a terça da escala de origem e voltar meio tom. Por isso eu chamo de bemol 3. Mi bemol e Sol. Ok? Ó, Dó, Mi bemol, Sol. Se eu quero fazer uma tríade de Dó menor diminuto, Dó menor diminuto, Dó, bemol 3, volto meio tom na terça, pensando como referencial a escala de origem. Pela escala de Dó, o Sol é natural, só que eu quero um Sol, uma quinta diminuta, então eu tenho que voltar meio tom no Sol. Olha só, 1, 3, 5, fundamental, terça maior, quinta justa. Se eu quero fazer diminuto, eu tenho que voltar, fazer bemol 3, ou seja, voltar meio tom na terça e voltar meio tom na quinta. Ok? Aumentado, na verdade é fundamental, terça maior e eu subo meio tom na quinta. Então é 1, 3, sustenido 5. Tá aqui o aumentado. Maior, 1, 3, 5. Aumentado, 1, 3, sustenido 5. Menor, 1, bemol 3, 5. Diminuto, 1, bemol 3, bemol 5. É isso. Vou te dar um outro exemplo. Ré maior. A escala de origem de Ré é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Ok? Se eu quiser o Ré maior, eu tenho que ter 1, 3 e 5. Ré, o 3 quem é? Fá sustenido. E o 5 quem é? Lá. Ré maior. Se eu quero um Ré menor, eu preciso ter 1, bemol 3 e 5. Quando eu falo bemol 3, eu não estou dizendo que esse Fá, que era sustenido, vai ter que virar Fá bemol. Eu só estou te dizendo que você tem que voltar meio tom na terça, pensando como referência a escala de origem. Se a terça de Ré é Fá sustenido, o, entre aspas, meu bemol 3 vai ser um Fá natural. Ok? Ré maior, 1, Fá fundamental, Ré, terça, Fá sustenido, quinto, Lá. Ré menor, 1, Fá natural e Lá. Natural. Quero um Ré diminuto, Ré, Fá natural, Lá bemol. Quero um Ré aumentado, Ré, Fá sustenido, porque o aumentado tem a terça maior, e sustenido 5, Lá sustenido. Ok? Essas são as construções das tríades. Vamos lá, decora isso, hein? Que acorde maior é 1, 3, 5. Acorde menor é 1, bemol 3 e 5. Acorde diminuto, 1, bemol 3, bemol 5. Acorde aumentado, 1, 3, sustenido 5. Ok? Sobe meio tom. Espero que tenha ficado clara essa relação de pensar essa fórmula, né? Bemol 3, sustenido 5, enfim. Porque nós vamos fazer isso com as tensões, né? A gente vai acabar trabalhando isso. Olha só, aqui a gente tem, ó, Lá maior, por exemplo. Um Lá maior, ele é formado por Lá, Dó sustenido e Mi. Ou seja, fundamental, terça e quinta. Se eu quero um Lá menor, eu tenho que fazer bemol 3, ou seja, voltar meio tom na terça. Se a minha terça era Dó sustenido, no Lá maior, para ser Lá menor, eu tenho que fazer isso aqui virar Dó natural. Então, ó, Lá, Dó natural e Mi. Ok? Se eu quero um Lá diminuto, pegando como referência o Lá maior, que é Lá, Dó sustenido, Mi, diminuto eu tenho que voltar meio tom na terça e tenho que voltar meio tom na quinta. Olha só, então Lá diminuto é Lá, Dó natural e Mi bemol. Lá, Dó, Mi bemol. Lá aumentado, pegar como referência o Lá maior, Lá, Dó sustenido e Mi. Um aumentado eu só tenho que subir meio tom na quinta, então vai virar um Mi sustenido, que harmonicamente é a mesma coisa que um Fá, né? Mas nós vamos pensar aí como Mi sustenido, porque estamos pensando na relação diatônica. Ok? Essa é a estruturação das tríades. Você vai ter alguns exercícios e se você não está com isso rápido na cabeça, não está fluente, resolve que nós vamos conseguir ótimos frutos.